Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que assiste essa aula. E na aula de hoje da disciplina de Termodinâmica Aplicada em Engenharia Química 2, nós vamos resolver mais um exercício apresentando uma aplicação direta do uso das equações termodinâmicas que a gente viu aqui, estudou na unidade 1, para acompanhar uma mudança isotérmica nas propriedades termodinâmicas de um gás. Então, bora lá! Então, pessoal, vamos ao nosso exercício. O exercício pede para que a gente encontre expressões para a variação da entropia com volume a temperatura constante, para a variação da entropia com a pressão a temperatura constante, para a variação da energia interna com volume a temperatura constante, para a variação da energia interna com a pressão a temperatura constante, para a variação da entalpia com a pressão a temperatura constante. Isso tudo para um gás que apresenta comportamento descrito pela equação P, que multiplica V dividido por N menos B igual a RT. Ele pede ainda para a gente determinar expressões para ΔS, ΔU, ΔH, ΔG e ΔA para uma mudança isotérmica. Então vamos à nossa solução. Então, pessoal, partindo para a solução do nosso problema, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente vai usar as correlações e designações ligadas aí tanto às relações de Maxwell, quanto às identidades termodinâmicas, quanto às equações fundamentais que a gente estudou aí nessa aula passada. Então, com base nisso, a primeira coisa que a gente tem, ele pede uma variação da entropia ali, né, com a energia interna, a temperatura constante, isso é uma relação de Maxwell. A gente vai se aproveitar disso, mas a gente tem uma relação ali que depende de uma derivada de pressão. Então, partindo desse preceito, eu vou isolar a pressão na equação de estado que me foi fornecida. Fazendo isso, eu chego nessa relação aí apresentada. Voltando à nossa equação, observem que a gente tem ali uma derivada de pressão com a temperatura volume constante. É exatamente essa derivada que eu vou fazer para chegar numa expressão para a derivada de S com volume e a temperatura constante. Então, escrevendo a equação que eu acabei de obter para a pressão, nRT dividido por V menos NB, eu consigo realizar a derivada dessa equação a temperatura constante, ou a volume constante, desculpa, e consigo chegar aí com a derivada de S com V até aquela expressão que a gente acabou de obter ali. Essa é a primeira relação ali do problema que foi solicitada. A segunda, a gente vai partir para a derivada de S com PAT, que é igual a menos a derivada do volume com a temperatura e a pressão constante. Mais uma vez eu vou ter que recorrer à minha equação de estado que foi fornecida no problema para conseguir obter uma relação aí para o volume dessa expressão. E aí o que foi me dado é que P, que multiplica V menos NB, igual a NRT. Daí eu consigo isolar V menos NB como NRT dividido por P, passando NB para o outro lado, eu chego numa expressão aí para o meu volume. Volume NRT dividido por P mais NB. Então temos aí a expressão para o volume da minha equação. Voltando à derivada, que é a derivada do volume em relação à temperatura com a pressão constante, eu consigo aí chegar numa expressão para a derivada da entropia com a pressão a temperatura constante, né? Só é tomar essa derivada aí, que nesse caso a derivada em relação a NB vai ser zero e a derivada em relação a NRT sobre P é NR sobre P com um sinal negativo aí originário da própria relação de Maxwell que a gente está usando. Então conseguimos aí a nossa segunda relação. Partindo para a terceira relação, ele pede uma derivada de U com V a temperatura constante. Isso é uma identidade, que é T, que multiplica a derivada da pressão com a temperatura, volume constante, menos P. Então aí agora só é fazer substituições daquilo que eu já tenho, né? A temperatura que multiplica a derivada em relação à temperatura da pressão, eu tenho essa equação da pressão aí da minha própria equação de estado, e eu tenho a própria equação da pressão aí também que me foi fornecida, né? Pelo próprio problema, eu arranjei ela ali no módulo 1 desse exemplo que a gente está resolvendo. Então aqui tomando as derivadas, fazendo as multiplicações devidas, vocês vão observar que essa expressão aí é a mesma, exatamente a mesma, né? Tanto da originária da derivada quanto a original, que indica que essa derivada aí para energia interna é zero. Então, seguindo para o quarto tópico, vai ser uma derivada de U com a pressão, a temperatura constante. Essa não temos nem como identidade, nem como uma relação de Maxwell. Então eu vou partir para a relação fundamental dela. Então, partindo para a equação fundamental, eu posso derivar essa equação fundamental em relação à pressão com a temperatura constante e chegar à derivada de U com P AT igual a T, que multiplica a derivada de S com P AT, menos P, que multiplica a derivada de P
de V com PAT. Então tá aí a derivada inteira. Com essa derivada a gente já consegue observar que algumas coisas aparecem de forma recorrente, né, como por exemplo a própria derivada de S com PAT, que é uma relação de Maxwell, né, que vale menos a derivada de V com TAP. Então eu vou fazer essa substituição aí. E os outros termos a gente pode conseguir derivando a expressão de volume que a gente acabou de obter ali no tópico 2 desse mesmo exercício. Então, menos T que multiplica essa derivada em relação à temperatura da expressão para o volume, menos P que multiplica essa outra derivada aí em relação à pressão, dessa vez para a equação aí que a gente obteve em relação ao volume. Resolvendo as derivadas, a gente chega nas relações que estão aí apresentadas, menos RT dividido por P mais NRT dividido por P, que resulta que a derivada de U em relação a P, a temperatura constante, também é igual a zero. A quinta e última relação, ela diz respeito aí à derivada da entalpia em relação à pressão com temperatura constante. Isso também é uma identidade que vale V menos T, derivada do volume com a temperatura e a pressão constante. Então aí a gente vai substituir diretamente a relação que a gente obteve para o volume e derivar essa mesma relação que a gente obteve para o volume em relação à temperatura, mantendo aí a pressão constante. Fazendo essas derivadas e substituições aí necessárias, vocês vão observar que a única coisa que nos resta é o próprio NB. Então temos as 5 relações diferenciais que foram solicitadas no problema. Vamos partir para encontrar então as soluções integrais, né? Ele pede que a gente determine o valor de ΔS. O ΔS a gente consegue obter da primeira equação que a gente desenvolveu, da primeira derivada que a gente desenvolveu, né? A derivada de S em relação a U com T é igual a NR que divide ali V menos NB. Então ds é NR dividido por V menos NB, que multiplica dV. Daí a gente consegue fazer a integral, né? A integral de ds é ΔS. E a integral de NR dividido por V menos NB dV, né? Vai nos restar ali NR como constante, eu tiro da integral. O que vai me resultar aqui ΔS é NR ln de V2 menos NB dividido por V1 menos NB. Então tenho aí já a minha expressão para ΔS dentro desse sistema. Partindo para a próxima relação, que ele pede em sua forma integral, que é o ΔU. ΔU é zero, né? A gente encontrou ali a expressão para a derivada de U, as duas davam zero, então o ΔU vale zero para esse sistema. Partindo para o ΔH, a expressão para ΔH é a derivada de H com a pressão e a temperatura igual a NB. A gente integra, vai ficar ΔH igual a NB, que multiplica P2 menos P1. Então está aí a relação para o ΔH. Próxima relação diz respeito aí ao ΔA. ΔA a gente sabe que pela definição dele, ΔA é igual a ΔU menos T ΔS. ΔU valia zero, né? A gente determinou isso agora. E T ΔS a gente obteve, foi a primeira expressão que a gente obteve aí na resolução do nosso exemplo. Então a gente consegue escrever que ΔA é igual a menos NRT, que multiplica LN de V2 menos NB sobre V1 menos NB. A última que nos falta determinar a expressão aí é para o ΔG. E o ΔG a gente consegue determinar ele pela própria relação termodinâmica também, que é ΔH menos T ΔS. A gente obteve uma relação para o ΔH, que valia NB, que multiplica a pressão 2 menos a pressão 1, e uma expressão aí para o ΔS, né, que era NR, ln de V2 menos NB, que dividido por V1 menos NB. Fazendo as correlações necessárias, aí a gente chega na expressão final para o nosso ΔG nesse sistema e finalizamos então a resolução de tudo que foi pedido no problema. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para esse exercício de hoje. Espero que tenham aproveitado. Em caso de dúvidas, tem aqui os meus contatos, só entrar em contato por lá e a gente se encontra em nossa próxima aula. Até lá!